Bom dia, nono ano. Nossa aula de 26/3 tem como tema figuras semelhantes que vocês estarão vendo na página 94, capítulo B2. Então, é uma matéria que está dentro do conteúdo de geometria, tá? Então, o que são figuras semelhantes? Figuras semelhantes são aquelas que possuem a mesma forma, o mesmo formato, ok? Se eu tenho um quadrado, tá? Um triângulo com triângulo, tá? Porém, além de ter o mesmo formato, a mesma forma, elas têm que ter uma razão constante, uma mesma razão, tá? Mas o que é a razão? A razão é a comparação entre suas medidas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um retângulo, eu vou comparar do retângulo a medida da largura de uma figura com a largura da outra figura. Depois, o comprimento de uma figura com o comprimento da outra figura. Então, eu tenho que comparar essas medidas aí, largura com largura, comprimento com comprimento. Eu não posso comparar largura com comprimento, tá? E vice-versa, tá? Então, eu passei para vocês aqui um exemplo para ficar melhor o entendimento. Então, eu tenho essa figura original, vocês estão vendo que é um retângulo, ele apresenta a medida de 6 centímetros por 9 centímetros, 6 centímetros de largura por 9 de comprimento. E eu fiz uma cópia, da original eu fiz uma cópia, resultando em um mesmo retângulo, porém com a largura de 8 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento. Tá? E como que eu vou achar, então, a razão entre essas duas figuras? Bom, eu já sei que as duas figuras possuem a mesma forma, o mesmo formato. Então eu tenho retângulo e retângulo, as duas têm o mesmo formato. Agora, para confirmar se elas são semelhantes, falta eu verificar o que? A razão, se a razão entre elas é uma constante. Como que eu calculo isso? Então eu tenho a largura do primeiro, ele tem 6 centímetros sobre a largura do segundo, da cópia, 8 centímetros. 6 sobre 8 não dá para dividir, mas eu faço a simplificação. Então, por 2 eu chego a 3/4. Agora eu faço a comparação do comprimento. Da cópia, ela tinha 9 centímetros e... a original 9 centímetros e a cópia 12 centímetros. Comparo comprimento e comprimento. 9 sobre 12. Fiz o quê? Simplifiquei por 3, obtive 3/4. Então, podemos verificar que eu tenho a razão 3/4 e 3/4. A razão são iguais, é uma constante. Então, podemos dizer que essas duas figuras aqui são semelhantes. Lembrando que razões diferentes, as figuras não serão semelhantes. Por exemplo, eu obtive a razão de 2/3 e a outra figura 2/5. Elas são diferentes. 2/3 é diferente de 2/5. Então, nesse caso, não é uma constante. Então, nesse caso, as figuras não são semelhantes. Então, para melhor vocês entenderem esse conteúdo, vocês farão o exercício de 1 a 5 da página 96 da apostila. Uma boa aula para todos.